aqui é a Tamires do Resenhando Sonhos e hoje eu vou contar pra vocês sobre 5 histórias que vocês vão encontrar em Contos da Academia dos Caçadores de Sombras, que não são a história do Simon, mas que são tão importantes quanto. Aqui é um lançamento de 2017 da Galera Record e vai trazer contos do ponto de vista do Simon, de coautoria da Cassandra Clare com outros autores. Ano passado eu fiz um projeto de leitura de Instrumentos Mortais, eu li os 6 livros mais Dama da Meia-Noite, e esse ano então, esse é um lançamento que vai trazer um pouco da história do Simon. Mas não só de Simon é feito esse livro, e tem várias histórias aqui que são um presente para os fãs de Instrumentos Mortais, que são histórias que não caberiam estar na série principal, mas que tem muito a ver com a proposta desse livro, que é, ele tá na Academia de Caçadores de Sombras e eles estão formando uma nova era de Caçadores de Sombras. E essa nova era precisa entender tudo que já aconteceu para ter um pensamento melhor formado e para poder agir caso algo parecido volte a acontecer. Para isso, eles vão trazer algumas histórias do passado e apresentar alguns fatos aqui. Essa não vai ser a resenha do livro vai sair ainda essa semana separada. Eu não vou falar nesse vídeo sobre a história do Simon em si, eu vou só apontar para vocês quais são as 5 histórias que vocês vão encontrar aqui, que eu tenho certeza que vocês, como fãs desse mundo Shadowhunter, vão adorar. E se você quiser ganhar um exemplar desse livro aqui, eu vou deixar aqui embaixo no box de informação o link pro sorteio que tá rolando. A primeira história que vocês vão encontrar aqui, que eu acho que é super legal, é sobre a família Herondale, que é a família do Jace. A gente soube muito pouco sobre a família dele e ele acredita ser o último Herondale vivo. Mas talvez essa história não seja bem assim, e vale muito a pena voltar um pouco atrás e conhecer um pouco mais sobre essa história. Aqui a gente vai ter 2 ou 3 partes que são focadas em dar um pouquinho mais de informação pra gente sobre essa família e sobre quais foram verdadeiramente as últimas linhagens dela. Eu, a partir do 2º livro de Instrumentos Mortais, desconsiderei a Clary como protagonista e comecei a considerar o Jace, porque eu acho que a história tem muito mais a ver com ele do que a ver com ela, apesar dela ser a narradora. E a família dele é uma família muito importante dentro da história dos Shadowhunters. E graças a essa história aqui, eu acredito que também ficou aberta uma nova brecha para que a Cassandra Clare possa explorar ainda mais esse mundo e trazer outras histórias. A segunda história super importante que a gente vai conhecer aqui é o ponto de vista do Robert Lightwood sobre a construção e a formação do círculo. Ele é um personagem muito pouco carismático, um personagem conflituoso, um personagem que a gente detesta nos primeiros livros, e ele acaba tentando se redimir um pouco no final, com aquela conversa super bacana que ele tem com o Alec, contando um pouco do que aconteceu e da experiência dele. Aqui, ele vai contar pra gente, do ponto de vista dele, o que aconteceu. É um outro olhar sobre a história, um olhar de um cara que é rígido, de um cara que, como caçador de sombra, tentou ali impor uma figura muito mais forte depois desse acontecimento para tentar limpar a própria barra, para tentar limpar a própria consciência, e a gente vai conhecer então um pouquinho da história dele, que eu considerei bastante importante. A terceira história que a gente vai conferir é a história da Helen Blackthorne. Se você leu Dama da Meia-Noite, você sabe muito bem quem ela é. A Helen Blackthorne, ela é meio fada, ela é irmã do Mark Blackthorne, que foi entregue para caçada selvagem depois que a Paz Fria foi firmada, e ela foi banida ali para uma ilha onde ela tem que viver lá sozinha. E nesse livro aqui a gente vai ter a oportunidade de ter a Helen em Idris contando a história dela, num período que se passa entre o fim do último livro de Instrumentos Mortais e Dama da Meia-Noite. Então ali no meio a gente vai ter a Helen vindo pro mundo real, digamos assim, novamente, interagindo com algumas pessoas, interagindo com a Clary, interagindo com o Simon e contando um pouco do ponto de vista e da história dela também sobre as fadas. A quarta história é uma história que eu acho muito legal, porque esse personagem, ele é usado em várias histórias, em vários livros, pra trazer o ponto de vista da história onde ele tá inserido. Acho que todo mundo sabe que há muitos e muitos anos atrás assombrou Londres um assassino que foi chamado de Jack o Estripador. Uma das histórias que a gente vai ter aqui, contada com um olhar mais Herondale, vai ser sobre o Jack Estripador e sobre como ele se encaixa dentro do mundo dos Caçadores de Sombra. Eu acho muito bacana porque ele é um personagem histórico, digamos assim, que marcou ali uma era e que ele corriqueiramente é inserido dentro de outras histórias, dentro de outros mundos fantásticos também, pra apresentar ele como um personagem que faz parte desse mundo, e a Cassandra Clare faz isso aqui. E a quinta história, e uma das histórias mais legais pra mim, a mais emocionante de todo o livro, é a história sobre o bebê que vai acabar parando nas mãos do Magnus e do Alec. Eles são um casal consolidado aqui, e esse bebê vai entrar na vida deles. Toda a forma como ele entra, toda a forma como eles interagem com o bebê, a aceitação dos Lightwood, é muito, muito legal. E certamente o destaque aqui fica pra reação do Magnus, porque ele é um personagem que transpareceu muito sentimento no começo da relação dele, mas que de certa forma também é um personagem meio fechado. E a inserção desse personagem novo, desse bebê, vai mudar um pouco a visão dele das coisas, e é muito, muito legal acompanhar essa história e conhecer essa história através dos olhos do Magnus. E em volta de todas essas 5 histórias aí, de outras também que tem dentro desses contos, a gente vai conhecer a
a história do Simon e dos 2 anos que ele passou dentro dessa academia pra tentar se tornar um caçador de sombra. Mas essa história, a resenha realmente sobre esse livro, eu vou contar num outro vídeo que vai sair nessa semana também na sequência, e eu espero vocês lá pra conferir. Eu não sou uma grande fã da Cassandra Clare, vocês sabem disso, eu li os livros por curiosidade pra conhecer essa história, pra entender. Estou acompanhando a série e eu acho que esse é realmente um presente da autora pros fãs, pra quem quer complementar ainda mais. Eu acho muito importante conhecer esses pontos de vista, e ela deixa aqui também algumas coisas desatadas pra ter oportunidade, provavelmente, de seguir escrevendo sobre essa história. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixa de participar do sorteio que tá rolando, o link tá aqui embaixo. Também não deixa de passar lá na resenha que vai sair, que é lá onde eu vou contar realmente o que se passa com o Simon, que é o nosso protagonista aqui, o nosso narrador dessa história. Se você gostou desse vídeo, deixa seu joinha aqui embaixo pra me ajudar na divulgação, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, e até o próximo vídeo. Tchau!